Caim foi aquele que trouxe o culto a Deus do fruto da terra. Abel, ele trouxe do animal que foi sacrificado para Deus. E nós lemos da palavra, tanto em Gênesis quanto em Hebreus, que reflete sobre essa situação, que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, Deus não se agradou da sua oferta. Não é apenas uma questão, e aí nós vimos, da intenção, que às vezes alguns dizem assim, não, Caim era um homem mal intencionado, e Abel ele era sincero. A sinceridade é um elemento que deve compor o culto sem sombra de dúvida. Mas a ênfase no texto, nós vimos, foi no modo como o culto foi oferecido. Caim ofereceu daquilo que não foi prescrito, isto é, do fruto da terra. E Abel ofereceu daquilo que foi ordenado, o sacrifício de um animal. Nós vimos mais adiante isso também lá no Sinai, quando o Senhor deu os 10 mandamentos. Ele deu o segundo mandamento, que é o mandamento que justamente fala do princípio regulador do culto. Que a forma como Deus deve ser adorado está estabelecido no segundo mandamento. E lá a ênfase era na imagem. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo da terra. Não os adorarás, nem lhe darás culto. E o Senhor estabelece ali que o culto a ele não é segundo o homem quer, com imagem, ou com. E aí da imagem você pode extrapolar para outras coisas. Mas é segundo Deus quer. E aí nós vimos que não bastou o Senhor fazer isso, que o homem lá embaixo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os mandamentos de Deus, o povo já estava lá com Arão corrompendo o culto de Deus. Aquilo que aconteceu no bezerro de ouro, nós vimos, não foi uma adoração de um falso Deus. Foi uma adoração falsa do Deus verdadeiro. Eles fizeram um bezerro de ouro que Arão inventou, ele fez, né, com a mão lá, ele mesmo trabalhou o ouro. Depois ele disse para Moisés, eu joguei o ouro e saiu esse bezerro aí, como se fosse uma coisa sobrenatural, mentiu. Mas ele diz, aqui estão os deuses que te tiraram do Egito. Hoje é culto ao Senhor. Inclusive usaram o nome do Senhor, Yahweh, Yahvé. Então, para eles ali, era o Deus, não era outro Deus. Era o Deus que tirou eles do Egito. Mas que eles iriam adorar de uma forma que Deus não estabeleceu. E nós vimos no que deu. Nós sabemos a história. Moisés veio, quebrou as tábuas da lei, se irou contra o povo. E foi mais um caso que está estabelecido que Deus não deve ser adorado segundo os homens imaginam, vão inventar, mas como ele prescreveu. Uma outra passagem aqui nós já queremos adiantar ao longo da nossa exposição é o que nós temos em Números. Em Números, aliás, em Êxodo e Números também. Vamos olhar Êxodo primeiro, Êxodo 25. Os irmãos devem se lembrar que após receber os 10 mandamentos, Moisés permaneceu ainda muitos dias no Monte Sinai, recebendo instruções detalhadas de Deus a respeito do quê? A respeito da lei e a respeito do culto cerimonial. Deus mostrou para Moisés, abra em Êxodo 25, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo, toda a mobília, a arca da aliança, o altar, a mesa, o altar do incenso. Passou para ele tudo como deveria ser. E o que nós lemos em Êxodo e em Números é um refrão, o qual o Senhor fala para Moisés para fazer cuidadosamente como Deus mostrou a ele. Por exemplo, veja Êxodo 25, 40. Vou abrir aqui Números, só um minuto. Êxodo 25. O Senhor mostrando para ele tudo como deveria se fazer. Depois de falar várias coisas, da arca, da mesa, do propiciatório, ele termina dizendo o seguinte, o Senhor enfatiza, Êxodo 40, 25, 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Faz o que eu falei, Moisés. Não vai inventar, não vai criar, não vai ser criativo. Faça o que eu disse para fazer. E isso o Senhor repete. Êxodo 26, verso 30. Novamente. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi
mostrado no monte. Quando vamos em Números, a mesma coisa. Vai lá em Números, no capítulo 8. Números 8. Aliás, perdão, Êxodo 39. Depois a gente vai para Números 8. Êxodo 39, 42 e 43. Veja, novamente, o mesmo refrão. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Então você percebe que quando Deus estabeleceu o culto cerimonial, tudo deveria ser feito como Deus ordenou. Não havia espaço para a imaginação, para a criação, para a criatividade, para fazer o que o homem sentia no coração dele. É o que Deus revelou. Números 8, 4, eu vou ler aqui rapidamente. Mesma coisa. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. De modo, meus irmãos, o que é que a gente vê aqui? A gente vê o quê? O Senhor ensinando uma lição, a necessidade de precisão no seu culto. Devemos estar atentos para fazer segundo o modelo que ele nos tem revelado, segundo a sua instrução. Não mais, nem menos. Nem tirar aquilo que ele ordenou do culto porque nos desagrada, nem acrescentar aquilo que nos agrada, que não é no nosso interesse, mas segundo o modelo que nos tem mostrado. E veremos isso no Novo Testamento também. Quando a gente vai para Davi, a mesma coisa. Davi construiu o templo. Para Moisés foi revelado o tabernáculo. Os irmãos devem se lembrar, era um tabernáculo portátil, né? Eles poderiam desarmar e armar em outro local. Mas depois de um tempo foi construído o templo. E será que foi ideia de Davi? Vamos fazer aqui uma ideia. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer do jeito que eu quiser. Porque eu acho melhor assim. Novamente, não. Olha em 1 Crônicas, no capítulo 28. Quando Davi se empenhou, e aí na verdade quem construiu foi Salomão, mas ele se colocou para construir o templo. Veja o que nós lemos aqui no verso 19 de 1 Crônicas, no capítulo 28. Isso aqui é Salomão, ó. É Salomão falando, porque era Salomão que iria empreender a construção do templo. 1 Crônicas 28 vai dizer, ó, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso, e faz a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então está falando de culto, casa de Deus, igreja. E novamente Salomão iria fazer o quê? Aquilo que foi dado por escrito, por mandado do Senhor. Aquilo que Deus ordenou. Não foi Davi, criativo, muito inteligente, muito poético, muito cheio de arte, que inventou fazer aquilo, não. Foi Deus que ordenou. E Salomão fez como Deus ordenou. Veja que não está nas mãos dos homens fazer o culto como eles querem. Outro exemplo bíblico disso, e aí é um exemplo forte que todos nós conhecemos, é Levíticos 10. Aquela história trágica de Nadab e Abiú. E que nos ensina uma outra lição a respeito do princípio regulador do culto. Levíticos 10. Levíticos 10, 1 a 3. O que é que Nadab e Abiú fizeram, melhor dizendo? Eles pecaram contra o princípio regulador do culto. Veja, a partir do verso 1.
Levíticos 10, a partir do verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário. Até aí tudo certo. Eles eram filhos sacerdotes, iam lá oferecer o incenso, segundo Deus ordenou. E puseram neles fogo. Até aí tudo certo. E sobre este incenso. Mas veja, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Que estranho é esse? O que lhes não ordenara. Eles trouxeram aquilo que era estranho. Por que era estranho? Porque não foi o que Deus mandou. Eles resolveram ligar ou acender o incensário com fogo que não era o fogo que Deus ordenou. O que aconteceu? Saiu, verso 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Meus irmãos, havia uma prescrição rígida a respeito do culto a Deus da Antiga Aliança. O fogo do incensário, aqui nós especulamos o que é que aconteceu. Era um fogo que deveria ser tirado de uma brasa do altar que estava lá fora. Os irmãos devem se lembrar. Tinha um altar, ok? Fora no átrio maior, e onde era imolado o animal e queimado. Dali se pegava uma brasa daquele altar e se levava para dentro do santo lugar, onde estava o incensário, e se acendia o incensário com aquele fogo, e assim subiria e queimaria o incenso. Não sei por que cargas d'água, eles trouxeram fogo estranho. Talvez acenderam ali na hora, não trouxeram o fogo que vinha do queimar do altar. Isso tinha uma significação, porque o altar era o evangelho, ali era Cristo morrendo, representava a cruz. E o incensário era a oração, que representava a intercessão dos santos. E era para apresentar uma continuidade entre o altar e o incensário. O fogo viria dali. Ou seja, a oração é feita com base na morte de Cristo. Ele inventou de violar isso. Achou que era bobagem, achou que era besteira, sei lá, preguiça, qualquer razão. O fato é, trouxeram aquilo que Deus não ordenou. E o que é que aconteceu? Eles provocaram o zelo de Deus. Que é isso que Deus fala aqui. E saiu fogo de Deus que os consumiu. Interessante, né? O fogo era para consumir o quê? Cristo lá. Que é o que consumia. Eles bypassaram Cristo. O que aconteceu? O fogo caiu sobre eles. Eles morreram ali. E provocaram o zelo de Deus. Zelo esse que Deus anuncia no segundo mandamento. Se você olhar em Êxodo 20, você verá que quando Deus anuncia este princípio regulador do culto, ele anuncia com ênfase no zelo que ele tem pelo seu culto. Êxodo 20, a partir do verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Entenda que Nadab e Abiú pecou contra esse mandamento aqui, viu? Eles violaram uma forma de coisa. Embora eles não fizerem imagem, não deixa de ser uma violação do culto a Deus. Os mandamentos eles têm uma amplitude maior do que, às vezes, as palavras aqui dão a entender. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Foi isso que Nadab e Abiú experimentaram. O zelo de Deus, visitando a iniquidade deles, por violarem o culto ao Senhor. Nós temos a tendência, irmãos, de pensar que o culto a Deus é bobagem. Assim, o que importa é a sinceridade. O que importa é fazer o que eu assim, importa é ter sinceridade no meu coração, de querer agradar a Deus. Porém, meu irmão, de sinceridade o inferno está cheio. O que importa é a obediência ao Senhor. Com sinceridade, claro. Sinceridade não está excluída. Mas não basta ser sincero. O apóstolo Paulo falou hoje no sermão, não foi?
Eu tenho sinceridade, com sinceridade eu tenho prazer na lei de Deus, eu até quero, mas não consigo. Importa é o obedecer. Veremos isso em um outro exemplo. Veja comigo um outro exemplo agora em 1 Samuel, no capítulo 13. Outra violação do culto do Senhor. E que Deus puniu severamente. Aqui está, meus irmãos, Saul, que já havia sido ungido rei por Samuel. Já tinha, de certa forma, a unção para reinar do Espírito. E queria sair para lutar contra os filisteus. E Samuel disse para ele, Samuel era o profeta do Senhor, e que disse para Saul o seguinte: olha, você vai me esperar em Gilgal, antes de ir para a batalha, e lá nós vamos sacrificar ao Senhor. Em outras palavras, nós vamos oferecer um culto a Deus antes de partir para a guerra, um propósito de irmos guerrear com o favor de Deus. É isso que eles queriam. Não vamos fazer nada sem ter a certeza de que Deus está conosco, e isso ali ia ser no culto. E Samuel falou para mim o seguinte: você vai me esperar lá 7 dias. E então eu chegarei para cultuar, e depois vocês vão guerrear. E assim, esse é o contexto. Agora vamos ler, olha o que aconteceu. 1 Samuel 13, a partir do verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo foi se espalhando dali. O que aconteceu? Samuel se atrasou para o culto. Acontece às vezes. Às vezes o pastor se atrasa para o culto. Samuel se atrasou para o culto. Chegou 7 dias e nada de Samuel chegar. Aí Saul teve uma boa ideia, ele pensou. Veja o que aconteceu. A partir do verso 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E veja a desculpa que ele dá. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. O que aconteceu, meus irmãos? Saul era rei, ele tinha o espírito para reinar, mas ele não era sacerdote. Ele não podia oferecer o sacrifício. Não, a lei não determina. A lei de culto dizia que o culto deveria ser oferecido por um sacerdote. Samuel era um. E o que é que ele fez? Não, Samuel está aqui, forçado pelas circunstâncias, vou eu e faço da minha cabeça, eu mesmo, que eu acho que eu quero obter. Veja, o que é que ele queria? Obter a misericórdia de Deus, ele fala aqui. Ele queria, o povo estava se espalhando, vou eu fazer, Samuel está aqui, então é o jeito, né? Não podia. Pecado, violar o mandamento do Senhor, ele violou o mandamento do Senhor, e Deus severamente puniu Saul, tirando o reino dele. Ele não estava satisfeito com a unção para reinar. Ele quis a unção para ministrar no tabernáculo. Deus tirou um e tirou outro. Não tem nada agora. Perdeu. Perdeu tudo. Porque pecou contra o Senhor. E mas qual é o detalhe que a gente vê aqui? Nessa instrução. Nesse episódio. Que muitas vezes a violação do culto a Deus é justificada por desculpas esfarrapadas na intenção de agradar os homens. Não foi isso que Saul fez? O povo está se espalhando, o povo já está inquieto, já esperou 7 dias. Samuel não chegou, os inimigos estão lá do outro lado. O povo já está aqui disperso. Eu não posso, eu tenho que, né, manter o povo aqui. Ele quis o quê? Agradar o povo.
Ele quis fazer um culto que iria, né, atender ali a necessidade do povo. Não! Muitas vezes é isso que acontece na violação do culto. As pessoas não estão preocupadas com o mandamento do Senhor. Não estão preocupadas com o que agrada ao Senhor no culto. Em fazer o que é a vontade do Senhor. Estão preocupadas no que agrada os homens. Ora, se eu não botar aqui um show de luzes, vocês vão se dispersar. Vão embora. Não vai ficar ninguém aqui no culto. E não fica mesmo. Vão embora mesmo. Se eu não fizer isso, eu não fizer aquilo. A nova moda agora é pintar a igreja de preto. Você já viu isso? É nova moda agora. Vamos pintar a igreja de preto porque é a tendência, dizem alguns pastores por aí, que você pinta a igreja de preto, dá aquela ideia de show. Eles mesmos dizem literalmente isso, que eu já vi uma entrevista de um falando isso. Literalmente. Os teatros estão fazendo assim. Eu vi um dando uma reportagem falando assim, não vou citar os nomes aqui, mas assim, os teatros, as casas de shows estão fazendo assim, uma tendência do mundo do entretenimento. Porque pintar de preto você foca no que está na frente aqui. Então vamos pintar as igrejas também. Né? Porque as pessoas querem a mesma coisa. Vem pegar tão chato do branco. Não tá preto. Preto atrai mais que branco, sei lá. Na cabeça de alguns atrai mais. E o mandamento do Senhor? Em fazer o que Deus quer. Deus está preocupado com cor de parede? Isso aí é motivado por quê? Quando as pessoas estão fazendo isso, é motivado por quê? Para agradar os homens. Para satisfazer os homens. Para que o povo não se disperse. Que se disperse, vai embora. Não quer agradar a Deus, não cultuar a Deus da maneira como ele ordenou, que vá todo mundo. Que ficasse Saul e um bendito de Deus lá, fiel. E esses três, ele, esse bendito e Samuel, oferecesse o culto a Deus. Esses três ali, cheios do Espírito Santo, tinha poder para desbaratar os filisteus inteiros. Se Deus estivesse com eles. Mas não. Ele quer assegurar, agradar os homens. Em geral, violações do princípio regulador do culto têm essa tendência, que é agradar os homens. Mas você pensa que Saul aprendeu a lição? Não aprendeu a lição. Olhe 2 capítulos depois. 1 Samuel 15, agora. Deus levanta Saul para lutar agora contra os amalequitas. E Deus ordenou, de uma forma muito clara, que na guerra, lá, eles matassem tudo. Mas tudo, qualquer coisa viva. Criança, mulheres, homens e animais. Todos deveriam ser mortos na guerra. Foi a ordem do Senhor. Foi isso que Saul fez? Não, mas veja a situação. Olha, veja aqui, 1 Samuel 15, a partir do verso 3. Primeiro vamos ler o verso 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhes poupe. Porém matarás homem, mulher, menino, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Ficou claro que o Senhor mandou? Ficou. É para fazer isso. Mata tudo. Vai lá Saul, que se acha mais inteligente do que Deus, e não faz assim. Veja o verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas. Agora veja o detalhe, ó. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Olha, já vê, você vê aqui uma boa intenção. Não, eu só vejo o que é o melhor. Né? O que é vil, destrói. Mas eu, pelo meu julgamento, pelo meu discernimento, eu analisei que tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente poupar. Vamos poupar as melhores ovelhas, os melhores animais, os mais gordos, bem gordão. Vamos poupar aqui. Pra quê? Veja. Aí lá vai ele voltando, né? Com isso a situação. Agora, olha aqui a partir do verso 12 o que acontece. Eles voltam da batalha. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento.
E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veja o verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha como ele já começa falando, né? Eu fiz o que Deus mandou. Será? Verso 14. Então disse Samuel, que balido, pois de ovelhas é este que nos meus ouvidos, é este dos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço. Já viu que tinha uma coisa errada ali? Você disse que executou, eu estou ouvindo barulho de animal? Como? Não estou entendendo. Agora, olha a resposta de Saul. De Amaleque os trouxeram, verso 15. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Para quê? Para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O propósito é cultuar a Deus com o melhor animal. Afinal de contas, eu antes de sair, aqui já é locubrando, né? Quando eu saí de Israel, antes de guerrear, só tinha animal magrinho lá. Eu cheguei para lutar os amalequitas, vi uns animais bem melhores, bem mais gordos, que iam ser até melhores para oferecer a Deus em sacrifício do que os que a gente tem lá, quem sabe, né? Olha as boas intenções aí, vamos cultuar a Deus, oferecer a Deus esses animais em sacrifício ao Senhor. Era isso que o Senhor queria? O que é que Deus mandou? Mate. Eu não quero isso. Eu quero que você obedeça. Aí vem uma grande lição que Samuel dá a ele e a todos nós. Veja a partir do verso 21. Ó, diante disso, o que aconteceu? Samuel falou, eu vou orar ao Senhor para ver se isso é certo. Aí ele vai lá, consulta ao Senhor e volta. E olha o que ele fala a partir do verso 21. O povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que o Senhor fala aqui, meus irmãos, é o seguinte, eu prefiro que vocês me obedeçam do que o que vocês me cultuem falsamente. Eu tenho prazer em sacrifício, o Senhor está falando aqui. Eu tenho prazer em holocausto, sobretudo o holocausto que eu não ordenei, que eu não mandei. É melhor não me cultuar e me obedecer do que me cultuar desobedecendo. É isso que ele está dizendo quando ele diz, melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar aqui é cultuar, ok? Traduz assim, é melhor obedecer a Deus do que oferecer um culto que ele não ordenou. Eu fico pensando assim, né? A gente está tendo uma controvérsia que se tem hoje, inclusive dentro da igreja presbiteriana, é se mulheres podem pregar no culto a Deus. Se não tem homem, ali não tem pastor, não tem presbítero, será que a mulher pode pregar? Olha, o ensino da palavra é claro com relação a isso, né? 1 Timóteo 2,12. Não permito que as mulheres ensinem nem exerçam autoridade de homem. Ponto. Deus não instituiu que as mulheres podem pregar. Ah, mas não tem homem. Forçado pelas circunstâncias, como diz Saul. Samuel não estava aqui. Vamos deixar de cultuar a Deus? Não vai ter culto, vai ficar sem culto? Então a mulher prega. A mulher celebra a ceia, batiza, sei lá o quê. Faz aquilo que não é dela fazer. Samuel responde alto e bom som. Não! É melhor obedecer do que cultuar. É melhor ficar sem culto. E ser obediente, em vez de ter culto, sabe o que vai fazer? Vai dobrar os seus joelhos e orar para que Deus possa prover as condições de ter o culto como ele ordenou. É melhor não cultuar do que eu cultuar falsamente a Deus. Essa lição é clara aqui, não é? Agora olha a motivação verdadeira de Saul. Novamente, temor dos homens. Olha aqui no verso 24. 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo.
e deis ouvido à sua voz. Novamente, você vê. Arão fez o culto distorcido porque ele temeu o povo. Né? O povo está lá agitado, Moisés está lá em cima do monte. Vamos fazer festa ao Senhor aqui com bezerro de ouro. Samuel, na primeira ocasião, com os filisteus, mesma coisa. O povo está dispersando. Aqui, em 1 Samuel 15, novamente. Talvez houve pressão do povo, né? Saul vai matar esse animal tão gordinho, ótimo aqui, para oferecer ao Senhor, perfeito. Não. O que ele fez? Ele teve temor dos homens. Meus irmãos, é claro, temor dos homens está na raiz de todas as violações do princípio regulador do culto. Eu quero fazer aquilo que agrada ao homem, não o que agrada a Deus. Culto tem que se pensar o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é bom para o homem. A gente tem que pensar isso. Aquilo que é o mandamento do Senhor vai fazer bem a nós. E não aquilo que Deus violou. A lição é: obediência é mais importante do que o cultuar. E existe aquilo que podemos chamar um culto rebelde. Era o culto que Saul queria oferecer. É um culto desobediente. Não é? Ele não queria obedecer, ele queria sacrificar. É um culto rebelde, é um culto da desobediência. Quantos cultos hoje em dia não são cultos rebeldes? Cultos desobedientes? Pois não se conforma com a palavra, com o que Deus ordena e fica inventando por aí. Deus se agrada? Não. Deus não se agrada disso. Está claro aqui. Quando a gente chega no Novo Testamento, meus irmãos, a gente encontra o mesmo princípio. Obviamente que o culto mudou. Porque se cumpriram as leis cerimoniais. Não há mais sacrifício, não há mais templo, não há mais altar, incensário, arca da aliança. Mas será que agora Deus deixou assim? Não, agora que entrou no Novo Testamento, fiquem à vontade para me cultuar do jeito que vocês quiserem? Ou será que os elementos que não eram cerimoniais permaneceram? E Deus instituiu alguma coisa nova? Quando a gente vai para o Novo Testamento, meus irmãos, o que é que nós vemos? 3 coisas. Aquilo que foi abolido, aquilo que permaneceu e aquilo que Deus instituiu novo. O que passar disso deve ser feito. O que é que foi abolido? Tudo que é cerimonial. Tudo que apontava para Cristo no culto da antiga aliança foi abolido. E isso está abundantemente claro no Novo Testamento para nós. Se fosse livre para fazermos o que quiséssemos, por que a gente não pode continuar botando a arca da aliança? Vamos continuar com os elementos cerimoniais? Não, porque agora é ordenado, porque agora é livre. Se é livre, eu quero fazer igual eles faziam. Se a Bíblia proíbe algo no culto do Novo Testamento, e claramente está proibido o culto cerimonial, então percebe-se logo que o culto no Novo Testamento não é livre para a gente fazer o que a gente quiser. O que é que fica? A gente vai ver aqui algumas coisas. O que estava antes, que não era cerimonial. Vamos ver esses elementos na próxima semana, que o tempo já está acabando. Cântico, leitura da palavra, o que tinha, pregação, que os sacerdotes pregavam, ensinavam a palavra, ministração dos sacramentos. O que é que foi instituído novo? Os sacramentos, batismo e santa ceia. Fora disso, eu posso inventar qualquer outra coisa? Não, e veremos no Novo Testamento várias vezes. O ponto é, a lei moral permanece. O segundo mandamento permanece para nós. E o segundo mandamento, ele é a ciência do princípio regulador do culto. E continua para nós. Veremos alguns textos sobre isso. 1 João 4. Jesus conversando com a mulher samaritana. Queremos ver 4 textos no Novo Testamento e aí encerraremos. E semana que vem continuamos esse assunto. 4 textos no Novo Testamento. 1 João 4. Aqui está o Senhor conversando com a mulher samaritana. E surge uma controvérsia a respeito de culto que ela traz. Onde que a gente deve cultuar? A partir do verso 19, veja. Aquela mulher, na conversa que ela tem com Jesus, primeiro ela achou que Jesus era ninguém, não tinha nem que falar com ela. Mas depois que Jesus foi adiantando na conversa, ela viu que ali não era um judeu comum, era um profeta. Então ela aproveitou que estava diante de um profeta para fazer uma pergunta teológica. E veja o que ela faz aqui no verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta.
Ó, você é profeta? Encontrei com o pastor, né? Vou perguntar aqui, eu tinha uma dúvida teológica dele. E ela faz a pergunta. Nossos pais adoravam neste monte. Ela era samaritana, lembre. Vós, os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. E aí? Entre outras palavras, e aí? Quem está certo no culto? Adorar no Monte Gerizim os samaritanos? Ou em Jerusalém, como dizem os judeus? Onde é o culto correto? Aí vem a resposta de Jesus. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vai ter uma mudança de culto. E aqui é a quebra do culto cerimonial, que ele vai falar aqui. Não está mais ligado a um lugar. Vós, agora o Senhor responde a resposta dela, a pergunta dela, verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, segunda coisa que ele fala é o seguinte. Quem está certo é o judeu, não é você não. O culto certo não era lá em Gilgal. Ou no Monte Gerizim. É em Jerusalém. A salvação vem dos judeus. Adoram o que vocês não conhecem. Uma adoração falsa do Senhor. Jesus deixa claro isso. Mas vem a hora, verso 23, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, aqui algumas coisas que o Senhor ensina. Primeiro, ele se coloca do lado dos judeus e fala, os judeus estão certos, o culto correto é em Jerusalém, o culto correto não é em Samaria, como os samaritanos pensam. Segundo, há uma mudança aqui, que eu estou inaugurando, o fim do culto cerimonial, que não é mais presa a um lugar, não é nesse monte, nem naquele monte, agora podemos cultuar a Deus em qualquer lugar, pois a igreja agora não é um templo, são pessoas que estão reunidas, e ali é a casa do Senhor, como nós estamos aqui agora. Mas ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa o culto em espírito e em verdade? Os verdadeiros adoradores. Daí ele diz que existem o quê? Falsos adoradores. Que não adoram a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Meus irmãos, adorar a Deus em espírito é adorar a Deus num culto que é espiritual e não carnal. O que é carnal? Nós temos visto hoje. Carnal é o que procede do homem. É que o homem cria. É que o homem inventa. Adorar em espírito é adorar segundo o culto de Deus, que vem de Deus, e em verdade, segundo a verdade de Deus, adorar de como Deus manda. É esse o tema, não é? O Senhor já está discutindo com mulher samaritana, é isso, culto aceitável e culto falso. Se é lá ou é aqui? Jesus ensina o culto verdadeiro, dos verdadeiros adoradores, que Deus aceita, não é qualquer um. Qualquer um, basta ter sinceridade no coração. E tá bom? Não, em espírito e em verdade, um culto que procede de Deus e não que procede dos homens. Segundo a verdade e a instrução de Deus, esse é o nosso entendimento. Outra passagem, Mateus 15. No qual Cristo fala que existe um culto falso. Aqui o embate é com os fariseus. Veja, a partir do verso 1, Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Opa, já está falando coisa que vem de homem, hein? Tradição dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim, veja o que ele diz: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, ao invés de Deus vai falar de culto, Cristo, mas o seu coração está longe de mim. E aí agora veja o que diz no verso 9, mais importante. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O culto é vão, é falso, é inútil, não é aceitável por Deus. Por quê? Porque é um culto que procede de homens. O lavar as mãos aqui não é lavar a mão para comer, tá? Tem que lavar a mão em questão de higiene, não. É uma lavar cerimonial. É um lavar que tinha um sentido espiritual. E os judeus estabeleceram isso, segundo a tradição dos homens, que assim deveria ser feito, para tocar nas coisas sacrificadas por Deus. Deus estão estabelecendo a tradição dos homens. Estão invalidando a tradição de Deus. Em vão me adoram, quando adoram segundo os homens e não adoram segundo Deus. Percebe novamente? Cristo estabelecendo o princípio regulador do culto aqui, que nós devemos adorar segundo o mandamento de Deus e não segundo as imaginações dos homens, ainda que seja algo de tradição. Quantas coisas que a gente faz no culto, que a gente faz por tradição, não é? Aí chega alguém e fala: irmão, isso aqui não tá no culto, Deus não ordenou, não deveria. Ah, mas isso aqui eu sempre fiz assim, meu pai fez assim, meu avô fez assim, tradição de família. Nós sempre adoramos a Deus desta maneira. E agora você quer dizer que está errado? Que Deus não aceita o meu culto? Você quer seguir a tradição dos homens? Ou o mandamento de Deus? Pretexto de antiguidade, diz a confissão de fé, não torna o culto aceitável. Só porque as gerações vocês estamos errando, né? Vamos botar a gente, estamos errando, não significa que agora se tornou legítimo. A tradição dos anciãos era essa, é aquilo que tinha sido ensinado ali, ó, 400 anos de tradição, desde o último profeta até o período do Novo Testamento, né? O período intertestamentário. 400 anos de tradição, cada invenção, coisa lá que eles criaram, cada invencionice. Cristo veio, isso está fora. Em vão me adoram, quando adoram, segundo os preceitos dos homens. Colossenses, mais 2 textos e aí a gente encerra. Mesma ideia. Colossenses 2, a partir do verso 20. Aqui, Paulo está falando da intenção de alguns de voltarem a preceitos cerimoniais no culto, tá? Resgatar aquilo que não deve estar no culto, que é cerimonial. O culto de Deus não é mais cerimonial. Não pode, não tem essa liberdade para fazer isso. E veja o que ele fala. Colossenses 2, a partir do verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, que as ordenanças cerimoniais. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Veja, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. O homem gosta de inventar moda com relação ao culto, né? Por que vocês se submetem a isso? Não? Agora veja o que ele fala. Pois todas essas coisas com uso se destroem. Das coisas com efeito tem aparência de sabedoria. A primeira coisa é isso aqui, ó. Aparência de sabedoria. Parece uma boa ideia. Vamos fazer aqui um coral. Oh, que ideia fantástica. Que coisa inteligente. Deus ordenou o culto com coral ou a igreja toda que canta? Ah, vamos fazer uma peça de teatro aqui para representar a Deus, vai ficar mais atrativo. A igreja vai encher e enche, viu? Se eu botar aqui uma pecinha aqui, eu me vestir, botar uma roupa bem ridícula. Eu já entrei na igreja de 4, fantasiado de um boi. Isso é verdade, já aconteceu. Num Natal, o nome da peça era O Boi e o Burro a Caminho de Belém. O Boi e o Burro a Caminho de Belém. O Silene estava lá, viu isso. Eu era o boi, meu irmão era o burro. Obviamente, meu irmão. E o Silene dançou? Opa aí, tá vendo aí? Fez parte disso aí. Ah, que ideia legal! Ó, a igreja. Parece uma boa ideia. As pessoas vêm. Tá falando do evangelho, não é? Aparência de sabedoria. Mas veja o que é que ele fala. Culto de si mesmo. Essa impressão que é o mais importante aqui. O que é culto de si mesmo? A palavra aqui quer dizer culto da vontade. É o culto que você quer fazer.
Não é o culto que Deus ordenou. A gente gosta, né, do teatrozinho, gosta ali daquela coisa, acha massa. É o culto que vem de você. Não é que vem de Deus, é o culto de si. Não é o culto espiritual que Cristo falou, que é de espírito em verdade. Culto de si mesmo. Quando você está cultuando da maneira como você quer, pense, é você que está sendo adorado, é você ali, ó. Não é Deus, não. É a sua vontade que está sendo satisfeita. Porque quando Deus está sendo adorado, ele é adorado da maneira que ele estabeleceu. A ordem dele. Falsa humildade. Ele ainda fala aqui, ó. Aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Agora o que ele diz? Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tudo que o homem inventa, você acha que produz alguma coisa, algum bem espiritual? Ele diz, não tem nenhum valor, não. Não santifica. Não produz os bens espirituais que o homem espera que vá produzir. Não! Não tem valor algum. O que tem valor é o evangelho. Aí talvez você diga, pastor, mas eu me converti. Ouvindo assim a pecinha do boi, do burro, a caminho de Belém. Eu olhei, me converti. Se aconteceu com você, você se converteu, ou Deus lhe tocou, não é por causa daquilo. É apesar daquilo, Deus, pela sua misericórdia, que Ele é misericordioso, e muitas vezes nos abençoa a despeito das nossas desobediências, apesar disso, Ele lhe alcançou. Mas não é por causa daquilo. Não acredite um homem fantasiado, já tô acabando, só um minuto. Não acredite um homem fantasiado de boi ou de burro, porque a sua salvação é o evangelho que salva. E apesar disso, e não por causa daquilo. Culto de si mesmo. E agora, o último texto, para concluir, 1 Coríntios 13. Aliás, 11. 1 Coríntios 11. Aqui nós temos um exemplo muito forte disso. De que o culto é como Deus ordenou. E aqui fica claro que ele vai dizer Jesus Cristo ordenou. Nós, em 1 Coríntios 11, nós temos o quê? A instituição da ceia do Senhor. Certo? Paulo falando, dando instruções sobre a ceia do Senhor. E olha a primeira coisa que ele fala a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele passa a falar as palavras de instituição, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e disse, tendo dado graças, esse pão, o corpo é o partido dado por vós, fazei isso em memória de mim. Mas veja o que ele diz no início. O que eu recebi é o que eu entreguei. Cristo instituiu a ceia assim. E eu estou instruindo da mesma maneira que ele me passou. Quem tem autoridade para instituir coisas na igreja é Cristo, não sou eu, Paulo. Nem Paulo aqui se ousa inventar. Vamos inovar aqui, vamos trocar. Já vi igreja que troca a Santa Ceia, pão e vinho por maçã e mel. Suco, coisas desse tipo. Como é? Creme crack. Farinha, sei lá, pode dizer que é pão. Mas veja que como Paulo se coloca aqui. Ele se coloca limitado num elemento de culto específico, que é a Santa Ceia, pela vontade de Cristo. Eu recebi o que eu entreguei. Eu não inovei. Eu estou sendo fiel. Se isso se aplica à Santa Ceia, então se aplica a todo culto. Por extensão, a dedução lógica aqui necessária que nós devemos ter é que cada elemento de culto a gente possa oferecer a Deus dizendo isso. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A pregação, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Vamos cantar? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Agora, quem pode dizer de dança litúrgica, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei? Onde que Deus disse isso? Vamos ver algumas coisas, esses casos específicos a gente vai ver na semana que vem. Mas percebe, tanto novo quanto velho, deixa claro que o culto a Deus é como ele entregou. Para Moisés ele disse, faz conforme eu falei no modelo do monte, não faça diferente. Paulo ele disse, eu entreguei o que eu recebi. A mesma coisa que Moisés falou. Aqui tá, eu fiz como o Senhor determinou. Paulo diz a mesma coisa. Eu estou falando da Santa Ceia como Cristo determinou. Não é culto da vontade, não é segundo o preceito de homem, o qual produz um culto vão, mas segundo Cristo ordenou.
Com isso nós estabelecemos o quê? O princípio regulador do culto, que diz o quê? Que Deus só pode ser adorado segundo a sua própria determinação, segundo as prescrições, e o que Deus não ordenou é proibido fazendo culto ao Senhor. Semana que vem a gente continua vendo alguns aspectos específicos em relação ao culto, alguns elementos. Quais são os elementos? Vamos ver o conceito também de adiáfora, que é uma questão circunstancial. Vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? O Senhor nos abençoe.